É uma pena que eu já sabia do que se tratava esse filme e não tive a sensação de passar pelo que fofo esse filme dos ursinhos carinhosos e logo depois ser surpreendido por um que caralho é isso? O que você acha que acontece quando a gente pega uma paródia de ursinhos carinhosos e manda eles em busca de unicórnios mágicos? Algo fofo, né? Algo fofo. Essa fofura toda foi apresentada em uma das animações mais brutais que eu já assisti. Sangue, mortes grotescas, suicídios, assassinato, canibalismo, drogas, fanatismo religioso, abuso de poder e muitas outras coisas pesadas é o que você encontra aqui em Unicorn Wars. Fazendo com que aquele anime edgy que você se acha muito maneiro de ter assistido, cheio de gore, pareça algo bem bobinho. Os ursinhos carinhosos não estão mais pra brincadeira não. Todos esses elementos que eu falei aqui são misturados para criar uma bela mensagem. A guerra é uma bosta. Lançado em 2022, Unicorn Wars é um filme espanhol/francês. Eu digo isso porque ele acabou passando por diversas produtoras, tá? Mas ele é escrito e dirigido por Alberto Vázquez, que não é um estreante no mundo das animações, porque procurando sobre esse filme, eu acabei descobrindo mais um que eu fiquei muito curioso. E eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu pretendo assistir e falar dele mais pra frente. De acordo com Alberto, suas 3 maiores inspirações para Unicorn Wars foram Apocalipse Now, Bambi, e nem eu acreditei quando eu li, e eu duvido que você vai acertar. O terceiro é a Bíblia. E, na verdade, que até faz sentido agora que eu tô parando pra pensar. Porque Unicorn Wars conta a história de uma batalha entre 2 espécies, os unicórnios e os ursos. Antigamente, quando eles ainda eram selvagens, as 2 espécies viviam em harmonia, em um lugar chamado Paraíso. Até que um dia os ursos encontraram um livro sagrado que os permitiu ganhar o conhecimento. Assim, os ursos criaram regras, tecnologias e muito mais, chegando ao ponto deles desenvolverem um sentimento de dever sagrado que eles tinham, porque nesse crescimento eles acabaram criando a religião e assim conhecendo Deus. Ao mesmo tempo que eles começaram a acreditar em Deus, eles começaram a acreditar que os unicórnios eram uma espécie de demônio, assim começando a Guerra Santa. Nessa guerra, os ursos foram expulsos do paraíso pelos unicórnios, assim começando a acreditar que aquele urso que beber o sangue do último unicórnio vai se tornar uma criatura eterna e bela, e assim trazer o paraíso de volta para eles. E é nesse contexto que a gente começa o nosso filme. Agora que você sabe, você provavelmente entendeu porque o nome do filme é Unicorn Wars. É engraçado que esse filme aqui, ele vai intercalar entre 2 histórias, a história de um unicórnio chamado Maria e as histórias dos nossos 2 ursos principais, Azulin e Gord, que são ursos treinados para batalhar contra esses unicórnios. E já vamos falar da coisa que mais chama atenção nesse filme, que é o estilo artístico. Esse estilo artístico aqui é de tirar o fôlego. Isso aqui é muito lindo. A animação é muito fluida. Tanto que muita gente, quando vai assistir esse filme, acha que é um curta pela qualidade de animação. Mas não. Você descobre que o filme tem 1h28 e a animação só impressiona. Tanto na parte gore dele, quanto na parte linda dos cenários e da paleta de cores escolhida. Realmente parece que você tá vendo um mundo mágico e do nada você tá vendo uma coisa que beira um terror totalmente gótico. É muito, muito, muito impressionante como eles fazem essa transição. Bem, voltando para os ursos, aqui a gente é apresentado a um pelotão que a gente vai acompanhar durante o filme. Nesse pelotão se destaca Gord e Azulin, os nossos 2 protagonistas. Eles são irmãos que têm um passado meio triste. O passado deles é contado por partes, tá? Mas eu vou estar juntando aqui e explicando para vocês poderem entender um pouco sobre a minha opinião do filme. O flashback deles começa mostrando que o pai dele vai se separar da mãe dele. Azulin descobre que esse motivo da separação é porque a mãe dele acabou traindo o pai dele. E isso acaba gerando um trauma no Azulin. O Gord, ele não sabe disso, tá? O Azulin é o único que sabe dessa traição. Por isso que o Gord acaba curtindo mais o tempo que ele passa com a mãe dele. O Azulin não. Ele acaba sempre olhando feio pra sua mãe. E, ao mesmo tempo que ele olha feio por conta da traição, ele acaba criando um sentimento de ciúme pelo Gord. Porque o Gord passa mais tempo com a mãe dele e aproveita todo aquele amor, enquanto ele não aproveita. Isso escala tanto que chega a cena que o Azulin acaba envenenando a mãe dele, assim
matando ela. Também nesses flashbacks a gente começa a conhecer um pouco de como vai funcionar a dinâmica dos dois. Gord seria a pureza e o Azulin a impureza, sendo tudo de ruim que dá pra ser. Porque, pra você ter uma ideia, quando o Azulin e o Gord nasceram, o Gord nasceu segundos antes e o Azulin já ficou paranoico com isso. Além do pai do Azulin sempre cobrar que ele seja o melhor em tudo, seja sempre o primeiro lugar. Voltando pro presente, a gente acompanha o treinamento dos dois e o desenvolvimento desses personagens, mostrando como o Azulin, ele chega a fazer bullying com o seu irmão. Ele claramente não gosta do irmão dele aqui. Ele faz bullying com o cara. Por exemplo, tem uma cena que o irmão dele acaba fazendo xixi na cama e ele fala, não, vai lá trocar esse lençol escondido, eu não vou contar pra ninguém. E assim que o irmão dele levanta, ele liga a luz e chama o pelotão inteiro pra zoar o moleque. O que dá muita dó, coitado do cara, tá ligado? Nesse arco de treinamento aí dos ursos, a gente acaba vendo duas coisas que chamam muita atenção e começa a mostrar que o filme vai ir por um caminho muito doido. A gente acaba conhecendo o padre. O padre é um personagem que mostra o fanatismo religioso dos ursos. Ele mostra como é feita essa lavagem na mente dos ursos pra acreditarem que os unicórnios são demônios e moldar a cabeça deles conforme o livro sagrado que eles encontraram. Falando de bênçãos na guerra, proteção e tudo mais, mostrando que unicórnio bom é unicórnio morto e assim por diante. Você já conhece esse papo. E também é mostrado nessa hora como os coronéis desse pelotão tão nem aí pra eles. Eles tratam o pelotão do Azulin e do Gord como danos controlados. Eles precisam que esse pelotão seja uma bosta pra eles poderem criar algo muito maior. E realmente isso acontece. Porque quando eles saem numa missão pra reconhecer que outro pelotão tinha sumido, acredito que seja um pelotão de pássaros, corujas? Eu não entendi muito bem esse símbolo. Eles acabam saindo pela floresta mágica e... meu Deus, só acontece merda. Eles estão andando e daí um do pelotão é picado no pé, infecciona e tem que amputar. Mais pra frente, eles encontram um bichinho que eles comem e começam a ter umas alucinações muito doidas. Algo curioso é que o padre, ele se recusa a comer esses bichinhos que eles encontram. Tem até um embate entre eles ali pra ver se eles vão comer ou não. Na verdade, é mais entre o padre e o resto do pelotão. O sargento que tá com eles ainda fala que aqui na selva não existe Deus. Eu sou o Deus. E isso é muito massa desse filme, a construção de personagem, porque a construção de personagem desse filme é muito boa, tanto a construção quanto a desconstrução, porque, por exemplo, esse coronel, ele não é religioso, mas por traumas que ele sofre na floresta, ele acaba virando um religioso, entendeu? A gente tem, por exemplo, no pelotão, 2 irmãos, e esses irmãos, eles topam comer esses bichinhos que servem como uma droga alucinógena, e eles começam a ter uma pira muito doida, e sem querer, um irmão mata o outro, pensando que era um bicho da floresta, e quando ele se toca do que ele fez, ele se mata. E até esse ponto, o filme leva uma construção muito sutil em segundo plano, né? Desses personagens. E é muito doido quando isso acontece. Você fica tipo, caralho, que porra é essa? Mas nada se compara com a construção dos 2 irmãos principais. Porque depois de cenas terríveis e do pelotão quase morrer quando eles finalmente encontram unicórnios, a maioria morre. Do pelotão, a gente tem 3 ursos que sobrevivem desse ataque de unicórnios que eu falei que acaba matando todo mundo. E um deles, o urso amarelo, é um urso que zoava o Azulin. E o Azulin simplesmente mata ele na frente do Gord e assa pra comer. Caindo finalmente a ficha que o irmão dele talvez não tenha salvação. E isso aqui é uma das coisas mais de boa que a gente tá prestes a ver dessa dupla. Como sobrou só os 2, eles começam a sobreviver na floresta até que eles acham, de novo, 2 unicórnios. E aqui, essa cena é crucial e mostra a personalidade que eu falei dos 2, a pureza e a impureza. O Azulin, representado pela impureza, ele acaba encontrando os 2 unicórnios e partindo pra cima de matar eles. Só que ele não consegue e cai num penhasco, segurando toda a sua face. Em contraponto, nessa hora, o Gord, ele fica pra trás e fala, não faz isso, você vai se machucar, não tem por que você se sacrificar à toa, a gente não é páreo pros unicórnios, eles fazem um massacre da gente. Assim, ele fica e os 2 acabam se separando, um achando que o outro morreu na floresta. Então, o filme dá meio que tipo um time skip nesse tempo e ele mostra que o Azulin acaba crescendo no exército e ele começa a pôr em prática o seu plano. Lembra que eu falei dos danos controlados pra criar algo maior? Os coronéis queriam criar um herói falso, criando na imagem do Azulin alguém que sobreviveu à luta, assim utilizando ele para inspirar os novos soldados. Só que eles não contavam que o Azulin era mais esperto. O Azulin acaba conquistando a confiança dos soldados e faz com que eles matem os coronéis do campo. Obviamente que ele assume a bronca e começa finalmente a criar o seu exército para chegar na floresta e matar
todos os unicórnios. Nesse tempo que o Azulin tava criando esse exército, o filme corta pro Gord na floresta. Ele tá sobrevivendo pacificamente, não tem muito o que falar. Ele até acaba virando amigo de um dos unicórnios que o Azulin tentou matar, porque ele salva ele das feridas que o seu irmão causou, e eles acabam sobrevivendo juntos por um tempo, até a guerra do Azulin finalmente começar. Ele, com seu exército de ursos, começa uma chacina pela floresta mágica inteira, botando fogo em tudo e matando tudo que é unicórnio. Gord, olhando essa destruição que o irmão dele tá fazendo, tenta evitar, mas infelizmente ele não consegue. O último unicórnio que restou é exatamente aquele que o Gord tinha salvado do seu irmão e tinha criado um laço de amizade. Acho que, pelo teor do filme, eu acho que você não vai ter muita esperança que esse unicórnio vai viver, né? E se você tá sem esperança, você tá certo, porque o Azulin vai matar esse unicórnio. O Gord, vendo seu irmão matar o seu amigo de longe, vai ajudar ele. E é nesse momento que, cara, aquele ciúme e aquela raiva que o Azulin tinha do Gord desde criança volta. E ele mata o seu irmão e bebe o sangue do unicórnio. Agora, esse final começa a ficar meio filosófico, porque o unicórnio derrete em uma gosma, em uma criatura muito estranha, que acaba engolindo tanto o Gord quanto o Azulin. E dessa fusão dos dois, ele cria o primeiro ser humano. Na minha interpretação, é muito óbvio o que o filme quer passar aqui. Ele tá mostrando os dois lados do ser humano, tanto o lado de ciúmes, inveja, raiva, quanto o lado mais puro. Porque se você for ver, a gente é literalmente isso. É uma fusão desses dois personagens. Quando você assiste, você vê que o Azulin é literalmente a caricatura da impureza. E o Gord é a caricatura da pureza. Ele provavelmente é o personagem mais querido do filme inteiro. E é muito doido ver esse final. Eu acho que é um puta de um final massa, tá ligado? Chega nessa parada filosófica de... Depois de tantas críticas que guerra é ruim, do fanatismo religioso e diversos outros problemas que o filme apresenta, que se eu for entrar em detalhes, eu vou ficar meia hora aqui falando, pra no final mostrar a dualidade do ser humano. Tanto que a gente tem uma cena muito foda do que seria Adão andando por esse genocídio que aconteceu, dos unicórnios todos mortos e ursos sendo seguido por diversos macacos, fazendo referência claramente à evolução, né, a teoria da evolução. E cara, esse final aqui é sensacional. Esse filme inteiro é sensacional. Os personagens dele é muito envolvente. Em pouco tempo você consegue entender os personagens e meio que falar, uau, que personagem interessante. O Azulin mesmo, ele é todo preocupado com a beleza. Quando ele conhece a religião, ele fica fascinado. Ele quer aquilo pra ele. Ele tem dúvida se ele vai ser o escolhido, porque ele quer ser o escolhido. Tanto que quando ele fica desfigurado, que, uau, ele fica realmente desfigurado. Ainda mais pra uma parada que você tá comparando com ursinhos carinhosos. Ele fica maluco. Ele fica tipo, e a minha cara tá desse jeito? Como que vai ficar? É mais um ponto pra obsessão dele, porque a lenda tem aquilo lá. Você vai ser eterno, vai trazer o paraíso e vai ser belo. E ele quer ser belo de novo. Tanto que no filme, no começo do filme, a gente consegue ver implicâncias dessa personalidade dele quando ele começa a maquiar as rugas da sua pele. Ele começa a esconder as imperfeições dele porque ele precisa ser o melhor. Pra mim, é um personagem mais interessante desse filme, mesmo ele sendo um baita pau no cu. Tem algumas coisas estranhas, ainda mais na cena do acampamento. No começo do filme você vai ver uns diálogos meio estranhos, mas depois só fica gore, coisa bizarra, mas nada tão baixo e tão apelativo assim. Eu acho que acaba valendo muito a assistida. A gente também tem o arco do unicórnio, que eu não acabei comentando muito aqui, que é mais aquele unicórnio chamado Maria, indo atrás de sua mãe, que acabou morrendo no ataque que os ursinhos fazem lá no primeiro ataque do filme, que acaba matando metade do pelotão deles em cenas brutais, tá? Se você não gosta muito de cena cheia de gore, eu não recomendo você assistir esse filme, tá? Fica com a minha explicação aí, que eu não posso nem mostrar as coisas desse filme aqui, porque senão o vídeo cai. Provavelmente eu coloquei uma censura já pra não dar tanta desmonetização. Agora, se você aguenta, por favor, vá atrás de Unicorn Wars. Muito obrigado às pessoas que recomendaram esse filme nos comentários. Realmente é uma coisa sensacional. O uso do fofo pra contar coisas bizarras não é algo novo, tanto que uma galera que animou esse filme foi a galera do Happy Tree Friends. Então, você meio que já sabe o que esperar desse tipo de gente, fora diversos jogos de terror que a gente tem tido com essa temática fofo, porém grotesco. Acho que todo ano deve ter uma obra assim. Eu amei esse filme. Esse até agora foi um dos filmes mais doidos que eu assisti até então. Pretendo sim falar sobre Bird Boy, o outro filme do Alberto, quem sabe mais pra frente. Tudo que eu tenho pra dizer agora é: assista Unicorn Wars.
De novo, eu quero agradecer pela recomendação. Eu tô tentando cuidar mais e dar uma olhada nas coisas que vocês recomendam, até pra trazer aqui no canal algo que vocês gostam, né? Não algo só que eu goste, e a gente trocar conhecimento sobre obras. O que vocês acharam desses formatos que eu tô fazendo? Provavelmente vai ter um vídeo por semana nesse mês, se tudo der certo. E assim, eu espero pelo ano inteiro. Vamos ver como a minha cabeça vai estar pra conseguir aguentar esse tranco. O apoio de vocês é muito foda. Todas as pesquisas, referências, créditos eu deixei na descrição. E muito obrigado pela atenção.